Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio do canal Descobrindo a Verdade e vamos agora fazer um vídeo sobre 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a respeito do último vídeo, né, que nós vimos o César Cavalcante e o Átila debatendo, né? Esse foi um dos textos lidos lá, então eu li com vocês para a gente entender aí como é que foi o que está escrito. Você quer saber o que está escrito? Então pegue sua caneta, pegue seu papel, se você gosta de anotar as coisas, e após a vinheta a gente vai estar aí com um vídeo para vocês, ok? Muito obrigado e até já. Há uma luz no fim do túnel, há um motivo de ser você. E que nós vamos falar agora a respeito do último vídeo, né? Foi falado um texto, né, do vídeo sobre o César Cavalcante conversando com aquele outro pastor Átila e falando a respeito de pós e pré-tribulação. Pré-tribulação, para quem não sabe, é aqueles que vão ser arrebatados antes, acreditam que vão ser arrebatados antes da vinda do anticristo, né? E tem o mid, o meso ou mid tribulacionista, que vai ser arrebatado no meio, porque há muitas igrejas que pregam que serão 7 anos a grande tribulação e os primeiros 3 anos e meios que vão ser de... como é que fala? Vai ser ano de paz, eles vão passar por esse ano de paz e quando chegar os 3 anos e meio de que ele vai se voltar contra o povo, ele vai se assentar como Deus, o MID pensa isso, né? As igrejas pregam isso, né? Então Jesus vai arrebatar esse povo no meio, nessa época aí, antes de virar casaca aí o anticristo, né? E tem o pós-tribulacionismo, que eu não me encaixo como pós, porque eu não faço parte de uma rede de negócios, né? Eu não faço parte do... eu sou pós-tribulacionista. Não, eu vou de acordo com o que a Bíblia está escrito. Se a Escritura fala que ele vai vir depois de tudo isso acontecer, eu acredito nisso, entendeu? E hoje nós vamos ver o que a Escritura fala a respeito, né? E seguindo o texto que foi dito lá naquele vídeo lá, um dos textos, né? E vamos lá, porque foi falado que, né? E aqui eu tô com a Bíblia. Para quem não sabe, essa Bíblia que eu uso aqui chama YouVersion, é um aplicativo, na verdade, e ela tem todas as Almeida, Revista e Corrigida, nova tradução na linguagem de hoje, que é o que eu estou usando. Eu vou usar a nova tradução na linguagem de hoje. Tem a NVI, tem King James Brasil. Então, você pode fazer, esse foi o mesmo aplicativo que eu fiz o vídeo sobre o inferno, explicando sobre o inferno dentro da Bíblia, sem usar teologia, usando a Bíblia, né? Nós descobrimos o que é o inferno. Então nós vamos ver a Bíblia no aplicativo, que você pode abrir aí, se você vai ler a mesma coisa que eu vou estar lendo aqui, tudo bem? Então vamos lá ao início. Tem um texto em cima, né, que é, como é que fala? Uma epígrafe, né, que é que dá nome ao texto. O que eles colocaram aqui? A revolta, o perverso e a misteriosa maldade. Então tá falando da revolta, do perverso, que é o anticristo que viria, né, e a revolta, maldade. Então vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 adiante. Vamos lá. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente
nem fiquem assustados. Calma aí. Ele está falando aqui que ele vai falar agora a respeito da vinda de Jesus Cristo e o nosso encontro com Ele. Entendeu? Então, o nosso encontro com Ele, como que vai ser? Ele ainda faz um alerta. Não fiquem perturbados facilmente, nem fiquem assustados. Se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou, talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Então ele já está, né, falando assim, vai surgir pessoas aí, ó, né? Não venha aqui assustado se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Ele não está falando que o dia já chegou. Se alguém, né, afirmar, quer dizer, alguém de fora, né? Esses líderes religiosos que a gente está falando aí, que a gente denuncia aí, né? Se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou, talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Ele está afirmando o que ele falou? Não. Então ele está falando que não vai achar isso em lugar nenhum, né? Não deixe que ninguém os engane com nada disso. Aí, ó, não deixe que ninguém os engane. Eu não falei, não deixa que ninguém te engane a respeito disso. Pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus. E terá de aparecer o perverso, que é o anticristo, né? Que está condenado a ir para o inferno, quer dizer, irá morrer, né? Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Nós já estamos vendo que a esquerda, né, política já faz isso, né? E tem muitos pastores, né, vidrado nisso, né? Tendo essas tendências, né? Anticristãs, né? Mas eu não digo que eles são cristãos, né? Então, tanto quem é de esquerda, quem é de direita, está no caminho errado, né? Ele vai se colocar acima de todos, até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Então essa pessoa vai ousar, né? Porque vai ter o templo lá em Jerusalém, né? O terceiro templo, já está tudo pronto. O terceiro templo já está tudo pronto. E ele vai sentar até lá, né? Então o que nós vamos ver a respeito disso? O que está acontecendo? Ele já falou que vai vir o anticristo. Os falsos profetas veio, anunciaram todas as mentiras, né? Que ele falou lá, ó, vai vir outras pessoas aí falando que nós dissemos isso, mas que está escrito isso em alguma carta, mas não está. Então quem está falando isso são os falsos profetas, os falsos pastores, né? Porque pastor é só o Messias. Além dele, tudo falso mestres. Por isso que eu denuncio a religião. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Entendeu? Então ele afirmando que é Deus, quem vai estar com ele? Padres, pastores, líderes religiosos, tal, todo esse povo. Por quê? Porque eles se dizem servo de Deus. Mas como eles servem ao dinheiro e esse povo é tudo ligado ao dinheiro, eles vão ser comprados. Pode ter certeza disso, né? Por quê? Porque, na verdade, quem prega que você é pré-tribulacionista é o cara que... Vamos supor que ninguém sabe de nada, que não está escrito isso aqui na escritura, tá? Que o pré está errado. E ele fala que não, a gente vai ser arrebatado antes.
que ele está fazendo com os membros da igreja dele? Falando assim, ó, tudo que acontecer enquanto nós estamos aqui, você pode aceitar, porque Jesus não veio, o Filho do Homem, a besta ainda não apareceu. Porque para ela aparecer, a gente tem que ter sido arrebatado. Então, se vir alguém falando, coloca um chipzinho na mão, na testa, um carimbo, uma tatuagem invisível, alguma coisa, não sei, pode ser qualquer coisa. Não, você pode colocar, porque Jesus não veio ainda. Então não é a marca da besta. Entendeu? E eles vão te levar para o buraco. Jesus disse, se um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. E depois lá em Mateus 23 ele chamou essas pessoas, esses líderes religiosos, de guias cegos. Tá ok? Então vamos lá. Por acaso você não lembra que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? Então, antes de Paulo mandar essa carta para os Tessalonicenses, ele esteve lá em Tessalônica. Aí o que ele fez? Ele pegou, antes de escrever essa carta, ele já esteve lá e já conversou com esse pessoal a respeito disso. Então, é isso aí. Por acaso vocês não lembram que eu lhe disse quando estava com vocês? Quer dizer, Paulo esteve lá e já falou sobre isso. E agora está mandando uma carta alertando aos Tessalonicenses para tomar cuidado com esse povo. Tá ok? Vamos lá. E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo. Quer dizer, antes de ele aparecer, tudo as coisas estão acontecendo. Há uma preparação de caminho, entendeu? Do povo, de onde ele vai surgir, de sistema político, sistema religioso, sistema financeiro, o sistema farmacêutico, entendeu? Tudo, né? Você viu agora essas vacinas, né? Que foram dadas, que muita gente ficou boa durante um ano, mas depois disso, agora estão tendo trombose, estão tendo problema de coração, estão morrendo, entendeu? Então, o que eu quero deixar para vocês é que tudo isso é um complô, uma preparação de terreno, para que quando ele chegar, já esteja muito bem encaminhado, né? Igual, para você plantar, você prepara a terra, joga a semente, né? Rega, espera a chuva, no tempo da chuva você vai plantar. Então isso vai acontecer, vai fertilizar aquela semente, né? A semente morre, ela brota e ela vira uma árvore, entendeu? Mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua glória. Por isso que ele vai para o inferno, tá? Porque Jesus, quando vier, o matará com um sopro, o destruirá. E morte, a gente já viu que o inferno é a sepultura, não é o lago de fogo, isso é outra coisa. Que no vídeo sobre o inferno eu falo exatamente o que é uma coisa e o que é outra, tá? Eu destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com... Então ele já falou assim, ó, Jesus vai pegar, vai vir e vai matar ele, acabou. Agora aqui ele vai começar a explicar do perverso, as características, né? Ele deu um resumão, né? Enquanto vai acontecer isso, tal, ele não falou nada de arrebatamento, não falou nada aqui quando que ia ir, quando que ia voltar. Mas agora a gente tem
a continuação, né? O perverso, o versículo, para você que está acompanhando aí, o versículo 9 agora, do 9 para frente. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Você lembra aquele lá? Mestre, mestre, nós fizemos sinais, maravilhas, cura, expulsamos demônio. Aqui, ó. Maldito, vai pro fogo eterno, eu não te conheço. Entendeu? Por quê? Porque foi da parte de Deus? Não, tá aqui, ó. Enganará com todo tipo de maldade e os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade, que os poderia salvar. Entendeu? Esse versículo também faz parte daquele texto sobre... Como é que fala? Quando Deus escolheu você para ser salvo, não sei, a predestinação, né? Então esse versículo faz parte da predestinação também, né? Então, por quê? Porque aqui falou assim, ó, eles amaram, nem amaram a verdade que os poderia salvar, quer dizer, eles escolheram não amar e não ser salvos, né? Eles queriam ser salvos? Queriam, mas não amando, não há salvação. Então, por isso, Deus envia o poder do erro para agir nele, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Ainda não falou de arrebatamento. Ele está falando, ele falou do geralzão, ele falou das características do pecado e quem não crê na verdade, né? Agora a firmeza e fidelidade, que é outra epígrafe que tem lá em cima, que é o versículo 13. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama. Por quê? Porque eles fazem culto religioso, eles vão lá bater palma, eles vão lá cantar para Deus, eles têm grupo de dança, tem isso, aquilo? Não, não tem. Mas eles fazem o que é correto. Eles amam um ao outro, ajudam um ao outro. Ok? Pois Deus o escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês e seu povo dedicado a Ele, ao Criador, né? Foi para isso que Deus os chamou, por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquela verdade que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como nas nossas cartas. Quer dizer, tanto na mensagem quanto eu estive com vocês, tanto nessas cartas que eu estou te enviando. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos ama e com sua bondade nos dá uma coragem que não acaba com a esperança firme. Encham o coração de vocês de ânimo e o tornem fortes para fazerem e dizerem tudo que é bom. Tá? Então aqui com certeza ele está dizendo que você desanimaria se Deus viesse na hora antes do maligno voltar, do anticristo estar na terra? Você passaria por, oh meu Deus, que ansiedade, oh eu vou sofrer? Não. E pro mid também não, pro pré e pro mid não, porque eles não vão passar a parte ruim. O pré, eles não vão ver o anticristo na visão deles. O mid ou meso, aqueles que vão ficar os 3 anos e meio de acordo de paz, de tudo, né? Que ele vai unir os reinos e tal.
eles também não vão ver coisa nada, vão passar por coisas boas. Então por que eles estão temendo? Porque na sua bondade nos dá uma coragem que nos acaba que nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme. Quer dizer, se a gente vai precisar de coragem para passar por coisa boa, entendeu? De firmeza, não, entendeu? Agora, se você vai passar por tudo isso, você precisa de coragem, porque você vai enfrentar a ira do anticristo, né? Então, enche o coração de vocês de ânimo, para que vocês não se desfaleçam, não se percam no meio do caminho. E também no versículo 6 em diante, capítulo 3, versículo 6, ele também nos dá adverte, viu? Quando você vê lá em Provérbios 6:6, se eu não me engano, que fala, vai ter que a formiga o preguiçoso. Aqui em capítulo 6, no capítulo 3, do versículo 6 em diante, ele fala assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês, é uma ordem, não é um pedido, é uma ordem, ordenamos a vocês que se afastem. De quem, Flávio? Se afastar de quem? De todos os irmãos que vivem sem trabalhar. Aí está falando dos irmãos, não é do pastor. Não, é desses aí. Porque eles são, em Mateus 23, falou assim, ó, eles gostam de ser chamados pelos nomes, de sentar nos lugares bonitos, de ter suas roupas ali, seus filactérios, aquelas coisas todas, e gosta de ser chamado de rabi, de pastores. Ele senta lá em cima, lá no púlpito, com suas roupas, seus ternos, e gosta de ser chamado de pastores. Eles são assim, mas entre vocês não terá isso, vocês são todos irmãos. Então aqui ele adverte aos verdadeiros, tá? Aos irmãos. Todos os irmãos que vivam, aqui ó, que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a ele. Por quê? Porque eles deram ensinamento de não fazer templo, de não fazer culto, que aquilo é coisa da antiga aliança, eles continuam fazendo culto e agora estão aqui de novo trazendo a antiga aliança para a nova aliança, né? Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Paulo ele era membro. Se ele fosse evangélico, ele era o quê? Pastor? Ele trabalhava. Não temos recebido nada de ninguém. Nada. Nem dízimo, nem oferta, nem caridade, nem envelopezinho de aniversário do pastor, nada. Recebido nada de ninguém, sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos, trabalhamos sem parar, dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês, a fim de não sermos peso para vocês, como esses homens são pesados. E claro que temos o direito de receber sustento. Claro que temos o direito, os pastores aí. Mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. Entendeu? Eu fiz isso para que você fizesse assim. Agora, se você quer receber o sustento, você não está seguindo o exemplo de Paulo, que é imitador de Cristo, que é o que você devia imitar, né? Porque quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Os pastores, né? Não faz nada, ainda dá conselho para os outros, né? Em nome de Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivem de um modo correto
e trabalhem para se sustentar. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. O bem, não se canse de ir para a igreja. Não tem nada disso. Se alguém não quiser obedecer o que estamos mandando nessa carta, vejam bem quem está fazendo isso e se afastem dele para que fiquem envergonhados. No entanto, não o tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselha um irmão. Tá ok? Então, o que acontece aqui é o seguinte. Ele falou, e quando Paulo, ele fala aqui no capítulo 2, então Paulo, o que ele estava falando ali? No começo do capítulo 2. Deixa eu achar aqui, ó. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, de nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado. Então, aqui está falando, tá? Então, aqui ele já nos diz que o dia do Senhor vai ser o dia do Senhor. Qual que vai ser o dia do Senhor? O dia que ele vencer o anticristo. Esse é o dia do Senhor. É o dia que ele nos vem buscar. O dia que ele estiver vindo, a gente vai aparecer com ele na nuvem e vamos descer e vencer o inimigo com ele. Tá ok? Então, é claro, é nítido, é bíblico. Você pode ler Mateus 24, que nós vamos ler isso. Eu posso até fazer um vídeo depois a respeito disso, pra gente ver como é que vai ser, tá ok? Então fica o compromisso aí, Mateus 24, ok? Então até o próximo vídeo, muito obrigado, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal. Se tiver um comentário aí sobre esse vídeo, uma dúvida, põe aí embaixo. Se a sua dúvida assim a gente achar bem pertinente, pode se transformar um vídeo resposta para você a respeito da sua dúvida, porque pode ser uma dúvida muito de outras pessoas que também não perguntaram nada. Então, por favor, deixe o seu comentário aqui, a sua dúvida, eu vou ter um prazer enorme em te responder. Tudo ok? Tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.